ensinamento lido hoje fala sobre as diversas variantes, né, que pode ter o jorei ministrado. Seja da pessoa, pessoa que vai receber, como ministrante, tem todo a parte espiritual, né, de cada um. Então, fica bastante difícil generalizar tudo, né? Por isso, cada jorei que a gente recebe é diferente, né? Tem dias que estamos bem para ministrar ou para receber, tem dias que não estamos tão bem, né? Estamos mais receptíveis, estamos menos receptíveis. Então, vamos tirar na média, né? Por isso a importância de se receber bastante jorei. Então, por causa de muitas perguntas referente ao jorei via WhatsApp, o jorei recebido nessas orações via internet, nós colocamos esse ensinamento que Meixo Sama fala sobre ministrar sobre uma foto, ou a figura desenhada de um homem com o nome da pessoa, né? Então, muito interessante, já naquela época, Meixo Sama inovando, e ele fala que não é a mesma coisa, claro, do presencial, mas que funciona. E nós estamos presenciando nessa pandemia o quanto funciona. Ele fala que não tanto, né, não funciona, mas o que acontece é que desde aquela época de Meixo Sama até hoje, a luz se intensificou várias e várias vezes mais, né? Então, receber jorei através desses veículos, como a internet, hoje as pessoas estão sentindo muita luz que vem através desse monitor ou do computador, né? Mas é importante a gente nunca, jamais esquecer o presencial, né? Nós, outro dia, escutamos uma pessoa falar assim: eu não vou vir no culto. Eu falei: tem algum problema, né? Aconteceu alguma coisa? Eu falei: não, eu vou assistir pela internet, né? Quer dizer, mais cômodo, né? Mas mora perto, né? Mora alguns minutos do templo. Então, é como se estivesse desperdiçando, né, uma grande luz. Claro que, através da internet, você tem todos os detalhes do que foi dito, do jorei, da cerimônia em si. Mas tem coisas que não dá para, se não for presencial, né? Tem nuances que escapa, não consegue através do digital, podemos falar assim, né? São coisas que sente, né? Uma sensação de estar bem pertinho da presença de Deus, né? Então, não podemos esquecer, né, e acabar acabar substituindo, né, esse ato tão sagrado que é a presença numa oração, uma presença num culto mensal. Claro que pessoas que estão bastante distantes, né, vai receber de acordo, né, com a sua fé, né, porque Deus sabe de cada um, Deus sabe as condições de cada um e da dificuldade, às vezes, de cada um. Então, Ele sabe. Mas as pessoas que podem e não o fazem, né,
tem que repensar, né, dessa comodidade. É uma comodidade, mas por uma necessidade, né, mas não por uma certa preguiça, né? Então, tomar bastante cuidado com esse tipo de julgamento, né? Outra coisa, essa semana coincidiu da cerimônia de comemoração, né, da bomba atômica de Hiroshima. Então tem todo ano convidados do mundo inteiro, pessoas ilustres, é feita uma oração a todos os falecidos por essa tragédia. Esse ano foi bastante menos pessoas, né, irem a essa cerimônia justamente por causa da pandemia, mas não deixou de ter, né, com a presença de todas as autoridades japonesas e também de outros países. Então é feito uma oração lembrando, né, da tragédia, desse triste dia da humanidade, e lembrar do sofrimento, lembrar do acontecido, para que nunca mais o ser humano faça de novo, né? Por causa dessa tragédia, o Japão passou a ser um dos países mais amantes da paz, né? Tecnologicamente falando, eles dominam mais do que 100% a energia atômica. Para eles fazerem uma bomba atômica, amanhã está pronto se eles começarem, né? Mesmo com a ameaça dos coreanos do norte e também hoje as hostilidades chinesas, o Japão mantém-se firme da não fabricação de armas nucleares, né? Pois aquela lição daquele dia em Hiroshima ficou gravado, e por ficar gravado, todo ano é lembrado, né, para ficar mais gravado ainda. E fazer de um triste acontecimento, um dos mais tristes acontecimentos da humanidade, em uma coisa positiva, uma coisa rumando para um mundo melhor. Eis que essa mesma semana, o Brasil alcança a incrível marca de 100 mil pessoas que perderam a vida por causa da pandemia. 100 mil é mais ou menos a quantidade de pessoas que perderam a vida na bomba atômica, né? Então, é uma tragédia, uma proporção realmente que nunca aconteceu no Brasil, né? O Brasil nunca travou uma guerra desse tamanho que pudesse morrer tanta gente, né? Então, aconteceu isso de ceifar essas 100 mil vidas. Então, outro dia dessa semana, mais de 1.400 pessoas por dia, né, vieram a falecer. Então, muita gente pensa, como poder homenagear essas pessoas que se foram? Se a gente pensar em homenagear com 1 minuto de oração para cada um minuto que seja. Claro que essa pessoa fez muito mais do que 1 minuto de coisas boas na vida, né? Pessoas que criaram seus filhos, seus netos, viveram uma vida difícil, mas batalharam, né? E foram dignos deste mundo. Mas 1 minuto é tão pouco se a gente for homenagear por pessoa, né? Mas, multiplicado por 1.400, dá 24 horas, quase 24 horas, né? Então,
praticamente, se a gente for fazer isso, a gente fica 24 horas fazendo oração e quase que não dá conta somente do Brasil, né? E do mundo. Né? Então, o que precisa ser feito para homenagear de verdade, né? É justamente ser uma grande lição, ser algo que não deixar passar em branco, né? Porque existem dois tipos, que é um negacionismo muito forte de achar, porque eu escutei uma pessoa amiga falar que tudo isso é uma grande farsa, que isso não é tudo isso, que é morte com outras mortes, misturado, mas que seja, misturados ou não, de corona ou não, ter essa consciência de que são mortes prematuras, né? A humanidade já está sofrendo desse tipo de interrupção da vida humana já faz tempo. Mas como é diluído, algo que é diluído durante o ano, uma das maiores causas de morte do coração ou de câncer, já é uma pandemia também. Mas, como é diluído durante o ano, fica entrando nas estatísticas e todo mundo faz de conta que não existe, né? E muita gente está indo para esse lado de faz de conta que tudo isso não existiu, né? E isso é a pior atitude com a gente. Por exemplo, se a gente tem na vida acontecimentos difíceis, purificações, né, severas, qual é o jeito da gente encarar essa purificação? Encarar aprendendo, né? Encarar sabendo que é uma purificação e encarar como eu vou aproveitar e aprender uma grande lição. Agora, o outro jeito é uma purificação, você negar essa purificação, falar que é culpa dos outros, falar que é culpa da sociedade, isso daqui não está existindo, isso aqui é da cabeça. Quer dizer, um negacionismo total. E isso é o maior atraso da nossa vida. Enfrentar, entender, assimilar o golpe e pegar todo esse sofrimento e aproveitar para rumo a um mundo melhor, um ser humano melhor, né? Então, o que dá para a gente assimilar, entender e homenagear é entender o quanto, né, o erro, onde está, né? Na guerra, quando cai uma bomba, foi a vontade de querer mais, expansionismo, né? Querer o que é dos outros, todo esse sentimento de superioridade, de raça, todas essas coisas teve esse fim trágico, né? Então, entender onde foi o erro, onde foi o sentimento errado e consertar, né? A humanidade também assiste todo ano filmes que fazem mostrar o quanto terrível foi com o povo judeu, o Holocausto, e sempre mostrando nua e crua, para que não tenha esse esquecimento, esse negacionismo. Muita gente fala que aquilo não existiu, já existe gente que fala isso, né? Então, ter essa real consciência, né, o quanto Meishu Sama queria que as pessoas acordassem, justamente para não sofrer tanto, né? Mas não deram ouvido a ele, né? Continuaram com essa vida desregrada e ingerindo química, toxina, remédios, enfim, tudo para satisfazer prazeres temporários, fez a humanidade chegar ao que chegou, né? Então, o que a gente pode fazer para homenageá-los é
seguir esse caminho, para que quando eles nascerem de novo nesse mundo, quando eles vierem para o mundo, já está bem melhor, já está com uma compreensão muito melhor. Ah, mas ninguém entende. Não importa. A gente tem que entender, a gente tem que começar, alguém tem que começar, né, a trilhar esse caminho da era do dia, né, e tomar as atitudes aprendendo a lição, né, fazer as coisas tipo, eu entendi a lição, né, porque senão o mundo vai ficar dando voltas e voltas e sofrimentos. Precisamos acordar, olhar com os olhos bem abertos, não negarmos nada, né? E seguir em frente, né? Seguir verdadeiramente. Acho que é por isso que Meishu Sama tanto queria que o ser humano fosse honesto no grau, né? Porque é somente através dessa honestidade consigo mesmo é possível o crescimento espiritual. Com negacionismo, com fantasia e com materialismo, tudo. Você só mente para si mesmo, né? Fica dando voltas, até uma hora a sua própria mentira te pegar, né? A sua própria atitude materialista, errônea, né, de tudo que a história nos ensinou a gente não querer aprender, né? Então, em vez desse minuto de silêncio para cada um, então que a gente passe a ler mais ensinamentos, colocar mais essa palavra maravilhosa no ar, né? Onde você estiver, ler, e a sua redondeza ficar impregnado de luz, impregnado desse mundo novo. Se todos nós, né, tivermos essa atitude, devagarzinho, a luz vai predominando, né? Porque é muito forte, né? Graças a Deus, todo mundo está bem, né, recebendo o Jorei, ou online, ou presencial, o quanto a gente sai fortalecido e quanto a gente está grato por essa bênção. Mas não é só para nós, é possível para todos. O Jorei não gasta. Pelo contrário, quanto mais pessoa, mais o Jorei se intensifica, né? Coração de mãe, né? É assim. Então, não neguemos, né? O que aconteceu foi a maior tragédia do Brasil até hoje, né? Já é a maior tragédia, né? Então, não passar em branco tanto sofrimento de tanta gente, porque não foi fácil para essas pessoas. Vocês viram a purificação que é, não poder respirar, não poder ver os parentes, não poder nada, ter uma despedida. E esse todo o sofrimento deixar em vão, porque não que a vacina é assim, que o remédio é assim, que um é... Não adianta, é só estar preparando para um outro. O que precisa é o ser humano simplesmente mudar de atitude, né? E tem que começar pela gente, né? Eu falo tudo isso olhando para mim mesmo, né? De olhar para toda essa tragédia e entender, né, o quanto é maravilhoso, o quanto, assim, de não ter palavras, né, de estarmos tão pertinho de Meishu Sama, tá bom? Obrigado a todos.